Cinema, com Flávia Guerra. Flávia Guerra aparecendo por aqui para conversar com a gente no Jornal Band News, nessa edição de sábado, comigo Renan Suquevicius no estúdio de São Paulo e Mário Dias Ferreira no estúdio do Rio de Janeiro. Flávia, bom dia para você. Bom dia, gente. Começamos bem o fim de semana, né? Com o Globo de Muito Ouro bem. vindo aí. Nossa, essa expectativa Bom dia. grandiosa para o Globo de Ouro. Brasil concorrendo em algumas categorias, um destaque importante para Wagner Moura, né? Ah, com certeza. Olha, e eu posso dizer, juro, não é porque assim eu tô suspeita com o meu jornalzinho aqui do Agente Secreto, mas o Wagner, ele tem sido apontado aí como favorito, ator em drama, e eu acho que ele é um favorito, sim. A gente tem o Michael B. Jordan, grandíssimo ator, que faz só 2 papéis apenas, né, em Os Pecadores, que está bem cotado aí para a temporada de premiações e também para levar até o filme de drama no Globo de Ouro. Então, a gente está apreensivo porque o Wagner vem ganhando muita popularidade, né, e não foi indicado ao BAFTA, né, que é o Oscar britânico, mas o Agente Secreto foi, né, foi indicado a melhor roteiro e melhor filme internacional. O que eu acho que é interessante a gente observar, antes da gente continuar, é que quem vota no Globo de Ouro são pessoas como eu, são jornalistas, são críticos, são pessoas que cobrem cinema, né, falam de cinema desse lado, né, de quem está cobrindo a área. Não é como o BAFTA, o Oscar, né, que são pessoas que fazem cinema. Então tem um olhar um pouco diferente. E o interessante é que o Globo de Ouro, ele é muito badalado, é o prêmio mais badalado depois do Oscar, só que ele está cada vez mais internacional, né? Antes, lembra, a antiga formação, até 2022, 2023, eram correspondentes que moravam em Los Angeles e tinha aquele olhar muito ali de dentro. Hoje, como eu já falei, no Brasil tem 38 votantes em várias regiões, tem votantes no mundo inteiro. O Globo de Ouro realmente, eu diria que hoje é o prêmio mais internacional nesse sentido. Então, é nesse sentido que eu acho que o Wagner também ganha essa vantagem, porque a gente tem um olhar mais 360, né? Mesmo com um olhar diferente, acho que é importante a gente frisar, né, Flávia? Você destaca bastante nas suas colunas aqui na Band News FM sobre essa fase do cinema nacional, né? Com o Wagner agora, com a Fernanda Torres, né? Com Ainda Estou Aqui em 2024. É um momento esplêndido pra gente, né? Ah, com certeza. E é muito bom, assim, gostoso de ver que a gente tem, em 2 anos seguidos, filmes que estão aí no páreo e estão colocando o nosso cinema no mundo. Eu tenho visto, né, grandes personalidades falarem, que conversam comigo ou vendo entrevistas, eles estão dizendo: eu vi o Agente Secreto, adorei esse filme traz isso, traz aquilo. E é isso que a gente quer. O Oscar é importante, o Globo de Ouro é importante para trazer essa atenção para que as pessoas, no final, vejam os nossos filmes. E a gente mesmo veja, né? Porque quando o Agente Secreto teve a projeção lá em Cannes, em maio, ganhou direção e ator para o Wagner, o Brasil descobriu o filme ali também, né? Claro, quem é da área já está de olho, mas o grande público descobre assim e vai aumentando essa onda. Então, isso é muito importante para que a gente continue tendo o nosso cinema saudável, né? Não é que a gente todo ano vai ter um filme no Oscar, né, no Globo de Ouro, mas a gente está no páreo, grandes festivais, circuito, o nosso próprio circuito, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Com certeza. Não, tem um ganho aí na autoestima, né? Eu acho do brasileiro, da brasileira, de quem assiste cinema e de quem produz cinema. E é muito curioso, porque a produção de um filme tem uma cauda muito longa, né? Então a gente falou do Ainda Estou Aqui, do Agente Secreto, e o Agente Secreto tá fazendo todo esse barulho e movimentando, não exatamente por causa do Ainda Estou Aqui, porque eles tiveram ali produções quase que acontecendo de forma simultânea, paralelas, né? Esse efeito, esse impacto positivo dessa autoestima sobre a qual eu tô falando, ela vai ser sentida nos próximos anos nas produções que ainda vão vir, né, Flávia? Com certeza, eu sempre uso a comparação da Coreia, porque a Coreia é um case internacional. Quem via cinema coreano antes de Parasita? Eram os cinéfilos aqui, mais nerds Ah, como eu, de carteirinha, né? Que viam, por exemplo, um diretor que está concorrendo esse ano ao Globo de Ouro, o Park Chan-wook, né? Com A Última Saída, tá bem cotado aí, pré-finalista para o Oscar. Ele é o diretor do Old Boy. Era um ou outro ali que a gente
falava depois de Parasita e do quanto a Coreia investiu no seu audiovisual para que Parasita chegasse lá, não é que foi um mero acidente de percurso, a gente vê doramas, o K-pop está explodindo. Aliás, o filme que deve ganhar melhor animação no Globo de Ouro e talvez no Oscar é o Guerreiras do K-pop, né, que mistura aí essa área do cinema, animação e música. Então, olha só o que que virou. É isso, é disso que a gente está falando, né? E indústria, né? A indústria do audiovisual emprega tanto ou mais que grandes indústrias do Brasil, como Exatamente. automobilismo, como moda. Então, é disso a gente também está falando de economia criativa, E a né? gente sabe fazer, né, Mário? Desculpa, até jogando a bola para Não, você claro. também, a gente falando até propriamente aí do Rio de Janeiro, enfim. Aqui a gente Exato, não exato. faz, não se faz de. Não fecha os olhos, a gente fala, por exemplo, no Rio de Janeiro, das produções de TV, da Globo, por exemplo, que são uma grande Sim. referência mundial, e aí no Rio de Janeiro mexem com toda a cidade, né? Enfim, isso tem um impacto também, né? E é aí que eu quero tocar, o mexer na cidade. A gente sabe que hoje é uma particularidade aqui do Rio, mas acredito que em outros pontos do país também. A gente pode até contar com os nossos ouvintes, a Flávia é especialista no assunto. O cinema de rua aqui tem sumido, é mais em shopping, a questão da violência, da especulação imobiliária. Em Niterói tinha o cinema Icaraí, ficou muito tempo fechado, ele está sendo revitalizado pela prefeitura, um dos maiores do estado. Mas aqui na capital fluminense, o Cine Odeon, ele teve uma movimentação muito grande. Em outubro teve o Festival do Rio e teve o Agente Secreto por lá, sessões especiais, a estreia nacional na Cinelândia, que é um lugar emblemático do cinema nacional, né, Flávia? Que fica às vezes ali pouco utilizada com um espaço tão bom, né, tão histórico como esse. Verdade. Não sei se a gente É. perdeu o contato com a Flávia, né? Então, o que eu Tô queria chamar a aqui. atenção Me para ouve isso, de né? novo? Eu queria. Eu não tinha te escutado. Eu queria chamar a atenção para isso, de movimentar, como disse o Renan, das produções e também das pessoas terem mais opção de ir ao cinema, de ficarem estimuladas com esse tipo de momento que a gente está. O próprio o Cine Odeon, ele ficou durante um tempo sucateado. Ele foi revitalizado, tem um apoio, tem investimento também, acho que da Petrobras, e movimenta o centro da cidade. É pertinho do Teatro Municipal, tem metrô em frente, as pessoas indo para um espaço histórico, tombado no centro do Rio de Janeiro e outras regiões também, né? Ah, com certeza, ó, o Botafogo, Estação Botafogo, eu frequento quando vou ao Uhum. Rio, né? O Espaço Net ali na praia. Isso. Você falou o Roxy, né? Que virou uma casa de show, e eu ia ao Roxy Casa de também, show. É. né? Então, assim, e isso, o Odeon é belíssimo, né? Além de ter a questão de você movimentar o centro da cidade, você movimenta os restaurantes, né? O metrô, como você falou, lanchonete. A gente tem a questão de preservar um lugar cultural histórico, arquitetônico do Brasil. É lindíssimo o Odeon. Então, eu acho que a gente ir ao cinema também tem sido um movimento social cívico, sabe? E parece uma bobagem, mas não é não. A gente precisa ocupar as nossas cidades, né? Então, quando a gente fala que um agente secreto já bateu mais de 1 milhão, deve estar em 1,5 milhão daqui a pouco, quando o Ainda Estou Aqui faz 4 milhões, é disso que a gente também está falando e está querendo, né? As nossas salas de cinema. Los Angeles, é interessante observar, os Estados Unidos é o país dos shoppings, né? Eles que inventaram esse conceito. Mas em Los Angeles tem muitas salas especiais de cinema, né? O Chinese Theater mesmo, que fica do lado onde acontece o Oscar, que é o Kodak Theater. Tem várias salas que são dedicadas também a sessões especiais, assim, de clássicos, né? De pré-estreias. Eu acho... A Netflix tem um cinema em Los Angeles, então eu acho que esse é um movimento também muito forte e importante, né, pra gente, de resistência. Ó, os nossos ouvintes aqui estão mandando mensagens. O final de telefone é o Fábio. Ele falou: Flávia, eu fui assistir ontem March Supreme e não há a menor chance do Timothée Chalamet não ganhar como melhor ator. A atuação dele está realmente suprema. Tanto que ele já ganhou o Critics' Choice Awards. Ele diz: torço pelo Wagner, mas não vai rolar. E aí, pra gente amarrar aqui do Globo de Ouro, Brasil concorrendo com o melhor filme dramático, melhor filme em língua não inglesa e melhor ator em filme dramático, que é o Wagner Moura, né? Isso é interessante a gente observar. Eu, infelizmente, tendo a concordar para o Oscar, porque no Oscar junta o Globo de Ouro, separa ator, comédia e musical, atriz, comédia musical, filme e tal. Então,
o Wagner tá em drama, né? E aí, a comédia musical e drama. O Wagner tá concorrendo em drama. Então, ele concorre com Oscar Isaac pelo Frankenstein, Michael B. Jordan, que eu acho que seria o outro favorito aí pelo Pecadores. Ele concorre com Joe Egerton, que tá maravilhoso no Sonhos de Trem. Aliás, assistam, está na Netflix, a direção de fotografia do brasileiro Alfonso Veloso, que ganhou o Critics' Choice e eu acho que vai ser indicado ao Oscar. A- Aí, separa. Então, o Wagner tem chance ali no drama. E em comédia, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio. Tá difícil, viu, pro DiCaprio também. Eu acho que vai ser pro Timothée por esse olhar também do novo, né? Vamos pensar no nome novo. E é um garoto, um super dedicado garoto, um rapaz, não jovem, que é muito apaixonado pelo que faz, né? Então, eu acho que ele tem essa força. No Oscar, essa categoria de ator, atriz, junta. E aí é que eu acho que fica difícil para o Wagner levar, porque é como aconteceu com a Fernanda. O que eu acho, gente, é que o Wagner ganhar esse Globo de Ouro amanhã vai ser o mesmo movimento que foi com a Fernanda Torres. Quando ela ganhou o Globo de Ouro pelo Ainda Estou Aqui, a campanha dela decolou num nível estratosférico e aí ela foi indicada merecidamente. E é com isso que eu estou contando amanhã, sabe? Que o Wagner ganhe esse Globo de Ouro e aí ele seja indicado ao Oscar, que é com isso que é isso que a gente quer, né? Disso que a gente gosta e merece. Com certeza, Flávia. Obrigado, viu? Pela sua... Tem mais pergunta, Mário? Não, não, só tô vendo aqui a participação dos nossos ouvintes no chat, falando da Fernanda, do Wagner, e destacando, lembrando também que o Selton Mello, brilhante, né? Ainda estou aqui, não recebeu o prêmio, né, individual, mas também fez um papel maravilhoso no cinema e alguns ouvintes, como Domingos Santos, estão destacando aqui também no nosso chat. Muito bom, obrigado pela participação, Ai, gente. gente, eu tô adorando. Só o comentário. O Selton, e assim como a Fernanda, Wagner também faz comédia. Saneamento Básico traz, né, o Wagner com a Fernanda Torres, filmaço, aliás. O Selton, ele teve uma janela muito interessante de se abrir para o mercado de Hollywood. Ele É, está bombando com Anaconda. Anaconda é uma comédia, é um filme para a gente dar risada, é uma grande sátira, mas é muito bom a gente ver também nossos atores brasileiros em produções assim, em que o brasileiro do filme, ele não é um latino genérico, ele é o Selton Mello. Então é isso que a gente quer. Quando a gente fala do nosso cinema, a gente também está falando dos nossos talentos. excelente, excelente, Flávia. Olha, muito obrigado, boa cobertura para você, bom trabalho. Sei que você vai trabalhar bastante nos próximos tempos com o Globo de Ouro, já vem trabalhando bastante e com o Oscar aí na frente. E a gente volta a se falar aqui na programação da Band News FM. É sempre um prazer ouvir você, viu? Prazer, gente. Que segunda nós estejamos com o nosso Globinho aí em mãos. Ai, O Flávia. Wagner com dele. Quem sabe o Agente Secreto. Essa categoria, só para terminar, Ah, de filme pode falar. internacional, eu acho que é a mais difícil de prever. Não, a categoria de filme internacional eu acho que é uma das melhores do ano. A gente tem o Valor Sentimental, que está indo muito Nossa, bem. Tem o filmaço, né, Agente cara? Secreto. Tem Foi Apenas um Acidente. É. Valor Então tá Sentimental. difícil, viu? E Se eu pudesse falar aqui para os nossos ouvintes, tá para difícil. dois filmes para ver nesse fim de semana, imaginando que os nossos ouvintes já viram Agente Secreto, é Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente. Assim, Foi Apenas um Acidente e a história de como o filme foi feito, né? As circunstâncias em que a produção propriamente foi feita, com riscos ali para a produção, para o diretor, enfim. Filme muito, muito, muito bom. Difícil mesmo essa disputa. E você sabe que ele está condenado à cadeia, de novo, O mais uma diretor, né? vez, no Irã, por ter feito esse filme. E ele disse que depois do Oscar ele vai voltar para o Irã. Porque, Nossa. assim como ele, tem muitos artistas precisando do apoio dele no Irã. E o filme é indicado pela França, né? Uhum. Mas o filme é total iraniano. Guardem os outros dois concorrentes: Sirat, que é um filmaço espanhol também, e A Voz de Hind Rajab, que é o tunisiano dessa categoria. Acho que vai ser finalista para o Oscar. Está indicado até a direção no BAFTA. E ele é um belíssimo filme que estreia aí no fim do mês também aqui no Brasil. A Voz de Hind Rajab completa essa lista aí que só tem filmaço, viu, gente? Flávio, um abraço para você. Bom fim de semana. Para vocês também. Valeu. Agora